Vocês hoje aqui vieram para ouvir a mim, ouvir a palavra de Deus, ou ouvir o que vocês já têm em mente? Ninguém aqui quer ouvir o que vocês têm em mente? Não mesmo? Porque este é o assunto que nós vamos tratar e Deus ele vai falar contigo. Nós vamos ver aqui que por muitas vezes nós somos pessoas que às vezes nos revoltamos quando a verdade de Deus ela é pregada. Nós vamos ver dentro da Bíblia Sagrada. Abra sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 22, no versículo 1. Você que me assiste em qualquer lugar, nós estamos aqui na nossa sede regional em Campinas, na José Paulino 781. Você que está aí me assistindo, você responda aí agora. Você quer sempre ouvir o que você tem em mente, ouvir o que Deus tem para falar, ou ouvir o que o homem tem para falar? Geralmente a pessoa, ela, como eu disse, tem problemas, e não são poucos os problemas, quando ela já chega na igreja, e isso acontece não é com uma, nem 50 e nem 100. Às vezes a pessoa chega na igreja, ela até se revolta com a mensagem, se revolta com o pastor, seja com quem for, porque ela, quando chega, ela já tem algo na mente. Uma pessoa chega na igreja e diz assim: pastor, dá para o senhor me atender? Pois não. Quando ela pede um atendimento, às vezes ela já tem algo em mente, ela já tem a resposta com ela. Ela tem uma dúvida, ela pede uma ajuda, mas ela já tem a resposta com ela. Ela pede um auxílio, pede um atendimento, mas ela já tem a resposta com ela. Qualquer outra resposta a deixará revoltada e indignada. Isso está dentro da palavra. A leitura é um pouquinho extensa, mas eu vou rapidamente explicando para não nos estendermos muito. Então vamos ver aqui. 1 Reis, capítulo 22. Tudo está na Bíblia, pessoal, tudo. Durante 3 anos, não houve guerra entre a Síria e Israel. Mas no 3º ano, Josafá, rei de Judá, foi visitar o rei de Israel. Este havia perguntado aos seus oficiais: por acaso vocês não sabem que Ramote-Gileade nos pertence e ainda assim não estamos fazendo nada para retomá-la do rei da Síria? Então perguntou a Josafá: irás comigo lutar contra Ramote-Gileade? Josafá respondeu ao rei de Israel: sou como tu, e o meu povo é como teu povo, e os meus cavalos são como se fossem teus. Mas acrescentou: peço-te que busques primeiro o conselho do Senhor. Isso aqui já é um tapa fortíssimo na cara de milhares de pessoas. Eu vou comprar, eu vou falar, eu vou fazer. Antes, devemos tomar conselhos de Deus. E conselhos de Deus dentro da sua palavra. Não é tomar conselho de alguém que parece de Deus, tem aparência de Deus, o aspecto, o jeito, cacuete de Deus. Temos que tomar conselhos diretamente da palavra do Senhor, isto é, com oração, com jejum,
Por que oração e jejum? Porque às vezes pode ser que você não entenda. Você vai dizer, eu entendi, mas entendeu mesmo? Geralmente alguém chega perto de mim, pastor, eu estou para tomar uma decisão, e eu orei muito a Deus para isso. Quer dizer, se ela já orou muito a Deus, Deus já deve ter falado com ela. Não, mas eu quero ouvir do Senhor. Mas quem sou eu, diante daquilo que Deus já falou? Não, eu quero que o Senhor fale. Se der errado, você vai culpar o pastor. Se Deus já falou, você já orou, Deus já respondeu na sua palavra, amém. Mas o problema é que a pessoa, ela tem na mente dela tem uma resposta. Então, quando você tomar a ajuda de Deus, o conselho de Deus, debaixo de oração, debaixo de consagração, para não ter resposta errada, você olhar e falar, o que eu entendi é isto. Este é um outro grande problema. O que eu entendi. Quando Acabe, querendo tomar Ramote Gileade para si, o Josafá disse, vamos consultar a Deus. Vamos pedir conselhos de Deus. Isso já é Deus colocando palavras na boca. Você não fazer nada errado, nenhuma besteira. Aí ele perguntou, mas acrescentou, peço-te que busque primeiro o conselho do Senhor. Então, o rei de Israel reuniu 400 profetas e lhe perguntou, vou dar uma paradinha aqui, esses 400 profetas que Acabe reuniu, eram profetas dele. Então eu disse aqui hoje no outro culto assim, você tem 5 pessoas, 10, 20, 1 milhão de pessoas, que estão presas a você, estão ligadas a você, aliançadas a você. Quem sabe a palavra até dependem de você. Aí você diz assim, ora, eu tomei conselhos, eu perguntei para as pessoas, se elas concordavam comigo, mas olha só para quem você perguntou, para pessoas que estão aliançadas a você, que estão presas a você, pessoas quem sabe que te deve, fulano deve 10 mil, 7 mil, 6 mil, 4 mil, 2 mil, você diz, eu não é fulano, ele diz, é sim, tem medo até. Então aqui, o Acabe pergunta se a vitória é certa, a Ramote Gileade, aos seus 400 profetas, aquele que é dele, que está sempre com ele, que está sempre dando a palavra que ele quer ouvir. Eu disse para uma pessoa assim, você vem à minha igreja, me pergunta uma coisa, e eu vou e te agrado, eu dou a você uma palavra que deixa você feliz, mas eu entristeço a Deus. Aí não é correto. Não, eu vou lá no pastor, puxa vida, eu vejo que eu acho que eu vou perder você, estou vendo que eu vou perder você aqui na igreja, então para não perder você, eu vou e falo uma coisa que você quer ouvir, e que vai te agradar. Você, olha aí, esse é meu amigo, esse é o pastor que eu quero na minha vida. Bem, eu te agradei, mas desagradei a Deus. Aí daqui um tempo, a coisa descamba, dá errado para você, você sofre, você quebra a cara, aí você diz, poxa pastor, olha aí, deu tudo errado para mim. Espera um pouquinho, eu falei o que você queria ouvir, eu não falei o que Deus queria falar. Mas por que o Senhor não falou o que Deus queria? Vamos ver isso aqui um pouquinho mais adiante. O negócio é sério, gente, muito, mas muito, muito, muito sério. É o versículo 7 agora, né? É o 6. Então o rei de Israel
reuniu 400 e lhe perguntou: devo ir à guerra contra Ramote Gileade ou não? Eles responderam: sim, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. Que coisa, hein? O rei ficou todo pousudo. É o que eu queria ouvir, o que eu pretendia, porque é assim. Você chega aqui para mim, acaba o culto: pastor, eu estou querendo trocar de carro, estou querendo comprar. Isso é uma boa, que Deus te abençoe. Mas você diz: eu quero comprar um carro, eu queria saber do senhor. Bem, você já disse: eu quero trocar. E você pergunta: o senhor, como pastor, homem de Deus, profeta aí do nosso tempo, da igreja, o que o senhor tem a falar? Ninguém quer ouvir o não. Pastor, eu estou orando aí para namorar a Clarinha, ou para namorar o Robertinho. O senhor tem uma palavra para mim? Você está querendo namorar, qual é a palavra que você quer ouvir? Sim, namore ela, namore ele. Pastor, estou querendo pintar a parede da minha casa, de bege, de areia. Eu pensei em branco, mas eu achei o areia não tão assim chamativo, gritante. O que o senhor tem a dizer? Eu acho que é bacana mesmo, não muito forte, nem muito claro. Eu acho que é um tom assim bacana, vai ficar no seu apartamento, na sua casa. É o que você quer ouvir. Você não quer ouvir: não, essa cor é ridícula. Se vai, deixar sua casa feia, essa cor. Na hora o seu semblante vai cair, porque você não quer ouvir isso. Rapaz, essa moça não é de Deus. Esse rapaz é uma pessoa mais endemoniada que existe. Esse carro, você nunca ouviu falar dele, não? É o pior carro que tem, dá problema demais. Você vai ver, vai viver na oficina consertando. Ninguém quer ouvir isso, porque a pessoa já tem mente. Aqui, o rei Acabe, ele chamou os seus 400 profetas, que já lhe dão o sim, lhe dão o que ele quer ouvir, que traz alegria. Isso acontece no dia a dia, e eu estou falando com milhares de pessoas que fazem a mesma coisa e têm o espírito de Acabe. Mas Josafá, porém, perguntou: não existe aqui mais nenhum profeta do Senhor a quem possamos consultar? Como assim? É porque nós consultamos somente os seus profetas. Vamos consultar o profeta de Deus. Vamos ver verdadeiramente o que Deus tem para falar com a gente. Olha que coisa forte. Tem algum profeta de Deus aí que possa nos trazer alguma coisa? Porque veja só, 400, todos vestidos iguais, cabelo desse jeito, tudo direitinho, com a roupa, ninguém diferente, ninguém falou nada ao contrário, todo mundo, pelo menos tem mais algum, isso é Deus agindo. Tem mais algum aí, um profeta que possa falar alguma coisa? O rei de Israel respondeu a Josafá: ainda há um homem por meio de quem podemos consultar o Senhor, mas eu o odeio, porque nunca profetiza coisas boas a meu respeito, mas sempre coisas ruins. Ele não é um dos meus. Esse que eu estou dizendo que tem, ele não é um dos meus. Este que eu estou falando, o rei acaba dizendo, é Micaías, filho de Imlá. O rei não deveria dizer isso. Josafá respondeu. Ele disse: há um profeta do Senhor, que eu tenho ódio dele, porque ele nunca fala o que eu quero ouvir. Olha para mim, igreja. Este é o que eu disse: pastor, o que o senhor acha de eu comprar esse carro? Você já está no coração de comprar este.
Você quer namorar a Clarinha, quer namorar o Robertinho, quer pintar a casa daquele jeito, o que você quer ouvir? Sim, pinte, compre, faça negócio. Já está na sua cabeça. Quem é que vai mudar? Você quer que as pessoas te agradem. Você quer que o pastor te agrade. Você não quer que Deus fale contigo. E geralmente a pessoa não vai até Deus porque ela sabe qual é a resposta de Deus. Quando ela espera o sim, Deus diz não para ela. Porque na mente dela está o sim. E Deus diz não, ou ao contrário. Então ele disse: tem um que eu odeio. Mas quem é que você odeia? Aquele que diz ao contrário do seu desejo, da sua vontade. Todas as vezes em que você deseja uma coisa e pergunta para uma pessoa que ela é contra os seus desejos, sua vontade, você não vai amar essa pessoa. Você vai ficar com raiva dela, com ódio dela. Principalmente se essa pessoa estiver sendo usada por Deus e falar um não bem dado e um não para sempre. Aí você não vai aceitar mesmo. E ele diz aqui que o assunto é gostoso, o assunto é grande. Eu prometi a mim mesmo que eu vou me estender isso aqui por alguns dias, que é importante para o seu espírito e para a sua alma. Esta pessoa, eu tenho ódio dela, porque ela nunca fala o que eu quero ouvir. Vamos ver de novo aqui, por gentileza. E o rei de Israel respondeu a Josafá, ainda, é o 8, ainda há um homem por meio de quem podemos consultar o Senhor, mas eu o odeio, porque nunca profetiza coisas boas a meu respeito. Na verdade, ele profetiza coisa boa, ele só não profetiza o que a pessoa quer ouvir. Eu já vi várias pessoas na igreja, muitas, mas muitas mesmo, que já entraram na minha igreja, já convictos com a concepção de certas conversas. Pessoas que falaram: pastor, alguém vai lembrar de um caso, de uma jovem que entrou, que eu comentei, que ela entrou na igreja, isso aconteceu em Feira de Santana, na Bahia. Ela entrou afoita: pastor, eu queria que o senhor fizesse uma oração por mim. Oração, para gente que já faz a obra, é coisa simples, fácil. Eu disse: então, oro sim. E a oração é em prol de quê? De quem? Ela disse: oração, eu quero que o senhor ore por mim. Eu disse: sim, filha, mas em favor de quem e do quê? Eu queria que o senhor orasse por mim. Eu olhei bem, Deus me usou, eu falei: jovem, o seu caso não é oração, sente aqui que eu vou falar de Deus para você. Pastor, eu quero que o senhor ore por mim, o senhor vai orar? Eu disse: filha, senta aqui. Eu quero oração. Filha, você está precisando, não é de oração, você está precisando de ouvir uma palavra, e eu tenho essa palavra para você. Não, mas o senhor não vai orar. Não, se o senhor não vai orar, só fala, senão eu vou embora. Eu disse: aí a porta da igreja está aberta. Aí eu disse aqui que alguém poderia me condenar, mas que custava o senhor orar por ela? Que custaria? Para mim, muita coisa. Para aquele que julga, ou para ela, talvez nada. Para mim, muito, porque eu oraria por ela, e a minha oração seria como Deus fala da sua palavra: não lançar pérolas aos porcos, não gastar tempo com pessoa que anda jogando fora as bênçãos de Deus. Eu ia pôr a minha mão na cabeça dela e falar: Deus, em nome de Jesus, abençoe. Deus falar: não adianta, o caso dela não é oração, quem sabe de arrependimento. Não ia adiantar em nada. E aí que muitos andam cometendo erros, porque você já tem algo na cabeça. Por que às vezes uma pessoa não se converte? Quantos de vocês já tentaram falar com marido, esposa, filho, pais, avós, e a pessoa não muda? Você mostra a verdade para eles, mas não se envergam, não se inclinam, porque já tem alguma coisa na cabeça. E para tirar isso da cabeça deles? E passam a ficar bravos com você, com aquele, ou comigo, com Jesus, com a palavra de Deus,
E ele disse: eu odeio esse porque não fala nada de bom para mim, só de ruim. É Micaías, filho de Imlá. Então o rei de Israel chamou um dos seus oficiais e disse: traga Micaías, filho de Imlá, imediatamente. Usando vestes reais, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados em seus tronos, na eira junto à porta de Samaria, e todos os profetas estavam profetizando em transe diante deles. E Zedequias, filho de Kenaná, tinha feito chifres de ferro e declarou: assim diz o Senhor, com esses chifres tu ferirás os arameus até que sejam destruídos. Todos os outros profetas estavam profetizando a mesma coisa, dizendo: ataca Ramote-Gileade e serás vitorioso, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. É triste, 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 triste. Às vezes a pessoa se ajunta, fala coisa, faz coisa e acha que Deus está presente. Deus não está. Acha que o que está acontecendo é de Deus. Eu já preguei muito: cuidado com a emoção espiritual, cuidado com a emoção. O homem é atraído por coisas, pelo que ouve, pelo que vê, pelo que sente. Eles estavam reunidos e todos batendo na mesma tecla: vai porque Deus está falando com a gente, vai porque Deus está com você, vai porque Deus está falando comigo, vai porque é certo. Coitados. Nós vamos ver aqui. Todos profetizavam a mesma coisa, a mesma. Diz assim, 13: o mensageiro, já que ele mandou chamar Micaías, o mensageiro que tinha ido a chamar Micaías, lhe disse: veja, todos os outros profetas estão predizendo que o rei terá sucesso. Sua palavra também deve ser favorável. Olha para mim, igreja. Quem aqui já não ouviu isso? Se ele te perguntar, você diga isso, isso e isso. Se ele te falar, se ele vier aqui, você não fale outra coisa. Isso acontece muito com marido e mulher. Às vezes a pessoa vai bater na porta, vai cobrar, vai aparecer alguém, a pessoa vai lá e diz: se ele aparecer, você não fala outra coisa, só fala o que eu estou te falando, você diga. Cuidado, hein? O mensageiro chegou a Micaías e disse: olha, todos os profetas do rei estão dizendo que ele deve ir e que Deus vai lhe dar a vitória. Você não pode profetizar outra coisa, porque o rei quer ouvir isto. Aí foi falado, o rei quer ouvir isso. Micaías, porém, disse: juro pelo nome do Senhor que direi o que o Senhor me mandar. Eu não vou falar nada para agradar a ninguém. Eu vou falar o que Deus mandar. Não vou falar para agradar a gregos troianos. Eu vou falar o que Deus ordena. Mas ele quer ouvir tal coisa. Se ele quer ouvir de mim. Se ele quiser ouvir de Deus, eu vou falar. Se ele quer ouvir de mim, Micaías, eu vou falar. Se agrada a ele, tá bom. 15: quando ele chegou, o rei lhe perguntou: Micaías, devemos ir à guerra contra Ramote-Gileade ou não? Ele respondeu: ataca e serás vitorioso, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. O que ele queria ouvir, gente? Não era isso? Era ou não era? Todos os profetas
todas as pessoas às nossas voltas, o vizinho da esquerda, da direita, frente, retaguarda, o pai, a mãe, o tio, o genro, a nora, a sogra, o sobrinho, enteado, a enteada, colega de trabalho, o irmão de igreja. Ele disse: olha, irmão, vai que Deus é contigo, vai porque Deus está falando comigo, eu estou sentindo no coração, pode ir, vai nessa força que Deus vai te abençoar. Aí vem aquele que é de Deus, você diz: vamos ver o que ele vai falar. Se ele não falar a mesma coisa, né? Mas vamos ver. Se você quer ouvir isso, vai também. Ué, você não vai falar nada ao contrário? Quer ouvir mesmo? Porque o que eu fiquei sabendo é que você quer ouvir isto, e se você quer ouvir isto, então eu vou te falar isso. Agora, quer ouvir da parte de Deus? Ele disse: ataca, serás vitorioso, pois o Senhor o entregará nas mãos do rei. Todo mundo está falando, eu vou falar. E o rei lhe disse: quantas vezes devo fazer você jurar que irá me dizer somente a verdade em nome do Senhor? O rei falou para ele. Então Micaías respondeu: vi todo Israel espalhado pelas colinas, como ovelhas sem pastor, e ouvi o Senhor dizer: estes não têm dono, cada um volte para a casa em paz. O rei de Israel disse a Josafá: não disse que ele nunca profetiza nada de bom a meu respeito, mas apenas coisas ruins? Micaías prosseguiu: ouça mais, tem mais para te falar, meu amigo. Você queria ouvir? Ouça a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado em seu trono, com todo o exército dos céus, o seu redor, à sua direita e à sua esquerda, e um sugeria uma coisa e outro sugeria outra. E o Senhor disse: quem enganará Acabe, para que ataque Ramote-Gileade e morra lá? Até que finalmente um espírito apresentou-se diante do Senhor e disse: eu o enganarei. De que maneira? Perguntou o Senhor. Ele respondeu: irei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Disse o Senhor: você conseguirá enganá-lo? Vá e engane-o. Olha para mim. Vá, porque o Senhor será contigo. Compre aquele negócio, vai lá e pinte daquele jeito, vai lá e negocie, porque Deus está falando comigo. Um espírito enganador da parte de Deus enganou os profetas para enganar o rei Acabe. E eles sentiram um jeito que parecia ser de Deus para falar com o rei. Às vezes você está sentindo algo e diz: é Deus falando comigo, eu estou sentindo a presença, eu estou sentindo que é Deus, e o que eu vou pintar, o que eu vou comprar, a Clarinha que eu vou namorar, o Joãozinho que eu vou namorar, que sei lá o que, eu estou sentindo que é Deus. E Deus está dizendo: você vai conseguir enganar ele, ô espírito enganador? Ele disse: eu vou enganar os profetas. E aí, nós devemos ir a esta peleja e vamos voltar em paz para a vitória? Vá, porque o Senhor será com vocês e vocês voltarão tranquilos em paz. Chame um profeta, um outro que seja de Deus. Devemos ir. O que você quer ouvir, meu amigo? Disse Micaías: o que você quer ouvir? O que já está na sua cabeça ou o que vem da parte de Deus? Aqui neste culto, se eu te chamar para falar da palavra de Deus, você tem a disponibilidade? Não. Se o senhor falar umas coisas aí que não me agrada, pode ter certeza que vai ter um arranca-rabo entre nós dois. Se eu te chamar para falar da palavra, vai ter arranca-rabo entre nós dois? Se eu te chamar para falar o que eu pretendo, o que eu, Luiz Carlos, quero, pode ser que a gente role no chão, mas o que vem da palavra de Deus, você tem que abaixar a cabeça.
você tem que aceitar. Quando ele começou a falar, ele disse: tem mais, meu amigo. Ele foi se indignando. Quando Deus perguntou: tem esse espírito para enganar? Ele disse: vá, eu enganei, vou enganá-lo. 23, e o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca desses seus profetas, o Senhor decretou a sua desgraça. Então Zedequias, filho de Kenaná, aproximou-se, deu um tapa no rosto de Micaías e perguntou: por qual caminho foi o Espírito da parte do Senhor quando saiu de mim para falar a você? Micaías respondeu: você descobrirá no dia em que estiver se escondendo de quarto em quarto. O rei então ordenou: envie Micaías de volta a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei, e digam: assim diz o rei, ponham este homem na prisão, a pão e água, até que eu volte em segurança. Micaías declarou: se você de fato voltar em segurança, o Senhor não falou por meu intermédio. E acrescentou: ouçam o que estou dizendo a todos vocês. E o rei disse: nós vamos, porque as pessoas já declararam, os meus profetas declararam, o que eu queria ouvir, eles me disseram, e nós vamos em segurança, vamos voltar em paz, em segurança. Porém o Micaías está sendo preso e disse: meu amigo, se você voltar em segurança, Deus não é comigo, Ele não falou comigo. Tem gente que não tem que mudar o nome de Antônio, de Pedro, de Maria, de José, de cabeçudo, cabeça dura. Não para ouvir Deus. A soberba, a arrogância, a pessoa com aquilo que ela tem no peito, a impede de uma maneira muito forte de ser abençoada. E não adianta, igreja, nós vamos ler aqui, não adianta a pessoa disfarçar, não adianta a pessoa se esconder, não adianta a pessoa ir para a direita ou para a esquerda, arrumar meios para poder sair daquela situação. Não há, nós vamos ver. O Micaías disse: se você voltar em paz, Deus não falou comigo. 29, então o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, foram atacar Ramote-Gileade. E o rei de Israel disse a Josafá: entrarei disfarçado em combate, mas tu usa as tuas vestes reais. O rei de Israel disfarçou-se e ambos foram para o combate. Vamos dar uma paradinha aqui, queridos. Foi o que eu disse: não adianta você querer arrumar jeito, meio para conseguir quando Deus não abençoou. Não tem o aval de Deus, não tem a bênção de Deus, não force a barra, não se pinte, não pinte nada, não mude o aspecto, não mude o jeito, não empurre com a barriga. Vocês aqui vão lembrar de um caso que eu contei lá de trás, quando eu comecei na obra. Eu estava na porta da igreja numa sexta-feira, parou um táxi. Aí eram 3 mulheres no carro, 3. Aí uma saiu, abriu a porta de trás, saiu, foi puxando uma outra que estava lá atrás. Eram irmãs. Aí veio puxando, a mulher com a boca torta, o olho torto, o dedo torto, a mão torta, o braço torto, coluna torta, toda torta, a perna torta, pé torto. E veio puxando uma de um lado do outro, veio puxando. Eu olhei aquilo, eu falei: vou ajudar. O que é isso aí? Ela tem um derrame. Eu falei assim: não, é porque ela é nossa irmã. Estava varrendo o quintal, e no varrer o quintal,
Na garagem ela viu um sapo com a boca costurada. Ela sentiu dó do sapo e desamarrou, cortou, tirou a linha da boca do sapo. E ao passar do tempo, a minha irmã foi tendo um problema, foi se entortando, ficando mal, ficando doente, ficando ruim, e chegou a este ponto. Até hoje eu pergunto, a macumba que foi feita para o sapo, era para ela? Ou não era para ela? Você vai ver aqui agora o que eu vou ler. Era para ela a macumba? Ou não era para ela? Ah, era para ela. Então pegou nela. Não, não era para ela. Mas a macumba tinha que pegar em alguém e pegou nela. Mas como, pastor? Não adianta disfarçar, não adianta pintar, não adianta arrumar meios, caminhos para conseguir a coisa, quando Deus não dá a bênção. Não adianta empurrar com a barriga, mas cedo ou mais tarde você vai ter o problema, ele vai explodir, a desgraça vai acontecer. Olha só, eis que o rei aqui Acabe se disfarçou em soldado para chegar a essa batalha. 31. E o rei da Síria havia ordenado aos seus 32 chefes de carros de guerra que não lutem contra ninguém, seja soldado, seja oficial, senão contra o rei de Israel, senão contra Acabe. Procure o Acabe, ele vai estar vestido, né, com as suas vestes real, mas ele está disfarçado. Olha para mim, queridos, ele está disfarçado de soldado. Deixa eu ler de novo aqui, que a sua Bíblia está com uma tradução um pouquinho diferente, então essa minha está mais aberta. Dá mais crédito aqui essa tradução minha. O rei da Síria, o 31, o rei da Síria havia ordenado aos seus 32 chefes de carros de guerra: não lutem contra ninguém, seja soldado, seja oficial, senão contra o rei Acabe. Opa, então vai aparecer um soldado ali, eu vim lutar. Ele, não, sai fora, vaza meu amigo, nosso negócio não é contra você. Então não vai lutar contra soldado, o Acabe está disfarçado de soldado, vai se dar bem. Nós queremos o rei Acabe, procura ele, com certeza ele é rei, está com as vestes real, mas ele se disfarçou de soldado. Quando os chefes dos carros viram Josafá, pensaram, é o rei de Israel, e o cercaram para atacá-lo. Mas Josafá gritou, e quando os comandantes dos carros viram que não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. De repente, um soldado disparou seu arco ao acaso e atingiu o rei de Israel entre os encaixes de sua armadura. Então o rei disse ao condutor do seu carro: tire-me de combate, fui ferido. O rapaz lá com a sua lança, lá com a sua flecha, soltou a lança, a flecha foi para cima, caiu justamente no camarada chamado Acabe, que estava disfarçado de soldado. Não tem como fugir, não adianta. Ele disfarçado, o moço lá, o soldado lá da Síria com a sua arma, porque a gente vai lutar, para cima, a flecha, tanta terra para aquela flecha cair, uma imensidão de terra para ela cair, tantos soldados que poderia atingir, foi atingir justamente o Acabe. Quer dizer, não adianta você escapar, se pintar, disfarçar,
para querer ser abençoado. Ah, mas eu sou crente, aleluia, Jesus é para a direita e esquerda. Não adianta ler Bíblia, fazer gesto, parecer ser crente, ter postura, ter a pintura de crente. Você não é aquela pessoa que quando Deus fala, você inclina a cabeça e obedece. Se não é, não adianta. Malaquias 3,18, o profeta Malaquias diz que existe diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Deuteronômio 28, que falamos bastante semana passada e retrasada, aquele que está com a maldição, não adianta, ele é igual Caim. Ele tem a marca do Caim, lembra do Caim, irmão de Abel, filho de Adão e Eva? Tem a marca do Caim, aonde ele for, todo mundo diz, esse moço aí está com a maldição, porque ele tem a mancha, a marca da maldição. Deus disse, aonde você for, todo mundo vai saber, que você é o Caim, que você está amaldiçoado, ninguém vai fazer negócio com você, ninguém vai querer nada contigo, maldito ao entrar, maldito ao sair. Não adianta se esconder. A pessoa, ai, mas eu sou crente. É o que você está dizendo. Não, mas eu tenho a pinta, o jeito, cacuete, eu faço coisas de crente. Não adianta se pintar, não adianta aparecer. Você não é só aparecer, também tem que ser. Não adianta só ser, também tem que parecer. São os dois, é um casal. E ele aqui, olha, eles estão à procura do rei Acabe. Eu vou me disfarçar e eu vou entrar. A vitória é certa. Os meus profetas falaram para mim que nós vamos vencer. Espera um pouquinho, rei Acabe. O que foi que eles falaram? Falaram que eu ia vencer. Falaram que o senhor queria ouvir, rei? Ou falaram o que Deus queria falar? Porque geralmente, conforme eu perguntei, você quer ouvir o que o Luiz Carlos, o pastor da fé, tem para falar com você, que eu posso estar indignado, revoltado, eu quero te dar um puxão de orelha, que você anda muito meio tal, ou você quer ouvir o que você já tem em mente? Pastor, só tem um salmo para mim? Só tem um salmo para me dar? Não, eu tenho o livro de Hebreus. Não, eu quero um salmo. Amigo, Hebreus fala, não, eu quero um salmo. Se você quer o salmo, você não vai querer o que está escrito em Hebreus. Ah, eu vou pintar a parede de bege, de areia, uma corzinha suave. O que você acha? Eu acho que o branco. Não, eu vou comprar a areia mesmo, estou decidido. Não adianta. Você quer areia, para quê? Não adianta. E se comprar o branco porque alguém falou, vai ficar chateado, vai olhar para o branco, vai ficar o dia inteiro olhando para a parede branca, para o teto, vai dizer, eu acho que eu devia ter comprado areia, porque já está na sua cabeça, não adianta. O senhor pode me atender, pastor? Posso. Pois não. Eu queria falar para o senhor que as coisas estão acontecendo, tá bom, e aí? O que o senhor tem para falar? Você quer ouvir mesmo? E depois que eu falar, você vai fazer o quê? Você vai fazer o quê depois que eu falar? Depois que eu abrir a Bíblia, você vai fazer o quê? Ah, eu vou pensar. Então para que você pediu? Para que você pediu? Chama o Micaías. Chamou. Fala, Micaías. Pode ir, meu amigo. Não é isso que você quer ouvir? Então faça. Pode ter uma coisa, faça, mas depois não reclama. Não, eu quero ouvir a verdade. É mesmo? Vai dar errado, hein? Você vai ter um grande problema. Vai dar errado, vai ter um grande problema. Ah, não era isso que eu queria ouvir, pastor. Fiquem de pé, queridos.